Fala pessoal, Diego Cruz para mais um podcast aqui no Estúdio 304. Hoje nós vamos falar com uma pessoa ilustre, mas antes eu quero fazer um convite para você que quer gravar um conteúdo para as redes sociais, um curso para de repente vender na internet. O Estúdio 304 está aqui, pronto e preparado para te receber. Basta você vir aqui, sentar aqui, entrevistar quem você quiser ou apresentar o seu conteúdo, porque atrás das câmeras nós temos uma equipe técnica que vai preparar todas as artes para vocês, os seus cortes para as redes sociais, enfim. Vem para o Estúdio 304. Hoje o nosso convidado é pastor de missões, isso mesmo, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Londrina e vive nas missões da vida, e a gente vai falar com ele, é o pastor Jonathan Santos. Tudo bem, pastor? Tudo bom, Diego. Como é bom estar aqui com você, coisa boa, gostei do estúdio aqui, é só o pessoal chegar então, vim aqui, fala com você e vamos que vamos. E vamos que vamos. Tá certo, maravilha. Fala aí pra gente, pastor, como que é viver de missões? Você gosta de aventura? Você gosta de viver com emoção ou sem emoção? Como que você gosta de viver, Diego? A vida tem que ter emoção, não tem jeito. Se não tiver emoção, não é pra viver, não. É melhor já morrer de vez. Você já foi lá pra região Nordeste, lá nas praias, lá que anda de buggy? Já. E o povo pergunta lá, você quer com emoção ou sem emoção, né? Exatamente. Missões, você responde, eu quero viver com emoção. E é muita emoção e é uma emoção boa. Então, eu gosto. É uma aventura gostosa, é muita adrenalina, é muito desafio. A demanda só aumenta. Se você tem problema de demanda, vai para missões, porque a demanda só aumenta a cada dia que passa. A sociedade está cada dia mais caótica, cada dia mais problemática, e então cada vez mais vai precisar de missões. E no contexto a gente vai falar de missões, porque missões para mim, aí eu explico aí, a gente vai falando sobre mais ou missões. menos aquela parada assim, tipo, tem uma frase que Jesus fala assim, assim é aqueles que vivem no Espírito, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Por aí mesmo. É como aí. Se fosse o vento. Né? E aí eu acho que isso é legal, porque normalmente quando fala de missões, a maioria das pessoas pensa no missionário que está lá na África, que está lá na China, que está lá no Brasil, no Nordeste brasileiro, nas tribos indígenas, e são missionários, e isso é missões também, mas missões é o que nós estamos fazendo aqui agora também. Nós estamos em missão, nós somos missionais, intencionais em tudo que a gente faz, cumprindo um propósito. Então esse é o meu conceito de missões. Não é só o cara que a igreja envia para ir não sei para onde. Primeiro que eu nunca enviaria alguém que não faz aqui o que ele teria que fazer lá. Então se o Diego é bom de podcast aqui, ele vai ser bom de podcast em qualquer parte do mundo, porque é assim que faz. Mas imagina se você não mandar você para fazer podcast lá na Rússia falando russo. Não vai rolar, né? Não vai rolar aqui. Então, esse entendimento de missões é legal. Missões eu faço aqui hoje, toda hora, e não tem agenda, não tem. Você tem um compromisso e bora viver o compromisso de fazer missões. Você falou a questão da África. Eu tenho um negócio na minha mente que. Porque, por exemplo, que nem você perguntou, eu já fui para o Nordeste. A gente sabe, por exemplo, que tem umas partes do Nordeste brasileiro que existe, inclusive, escravidão ainda. Em pleno século XXI, muitas pessoas passando fome, com seca, sem água, e a gente vê muitas missões. Geralmente o pessoal tem essa mentalidade de falar missão é ir para a África. E dentro de casa o negócio não está bem ainda. Como que funciona isso aí? Você tocou num ponto extremamente importante. É bem isso mesmo. A África precisa de missionários, a China precisa de missionários, os países islâmicos precisam de missionários, o mundo inteiro, a Europa está precisando de missionários, a Europa está pedindo pastores do Brasil, assim, desesperadamente, porque os pastores sérios do Brasil, bem preparados, estão entre os melhores pastores. Não estou falando daquele cara que é sem vergonha, que você diz que é pastor. O cara que é pastor de verdade, ele é um dos melhores pastores do mundo hoje. Então, a Europa está clamando por esse povo. Não é aquele que fala bonito, é aquele que põe a mão na massa. É o cara que põe a mão na massa, que vive, que está ali, é um compromisso de vida, não é uma profissão, etc. E então ele está fazendo uma coisa de coração mesmo, de chamado, e fazendo para Deus, para o povo, e por aí vai. É interessante isso. Tem
muito mais organizações, tem muito mais dólares, tem muito mais gente trabalhando na África. E a África é um continente enorme, tem uma carência terrível. Se você fala da Nigéria, o norte da África é um país de muita perseguição religiosa. Essa semana, acho que foram 27 ou 37 pessoas foram mortas, cristãos foram mortos num país na África, que eu não estou lembrando exatamente qual agora, por causa de perseguição religiosa. Então, assim, tem muita necessidade e tem que mandar muita gente para lá. Agora, você vai aqui, no Nordeste, aqui do lado da gente, tá? Pega o aviãozinho aqui em Congonhas, em 3 horas você está ali em Juazeiro e dali você sai para todo o Nordeste. O Nordeste hoje tem 54 milhões de habitantes. Nordeste com as praias. Aí você pega o sertão nordestino, que é para dentro das praias, que o turista não conhece, a maioria não tem nem noção que existe. Você tem 42 a 45 milhões de pessoas. E ainda tem 6 mil comunidades sem a presença de uma igreja evangélica. Do lado da gente, 6 mil comunidades sem a presença da igreja evangélica. Deixa eu te contar uma história. A gente estava lá em abril agora, porque a gente faz um trabalho muito forte no sertão nordestino, tanto de mobilização de igrejas para ir implantar a igreja lá, como apoio a missionários, um monte de coisa. Ela trabalha com crianças muito forte. E a gente estava numa cidade lá, não vou te falar onde, por causa da informação que eu vou te falar, mas nós fomos numa igreja. Essa cidade, há 7 anos atrás, era a cidade menos evangelizada do Brasil, há 7 anos atrás, pelo censo e tudo mais. Hoje ela já está com 5 igrejas. Uma cidade com 5 igrejas é ali, né? A gente estava lá e eu e minha esposa, Ana Paula, e aí uma menininha grudou, uma menininha de 6, 7 anos, grudou na Ana Paula. Sabe aquela menininha bonitinha, simplesinha, mas simples, pobre, mas bem arrumadinha, tomada banho, cabelo tudo direitinho ali, não tinha nenhum problema com a menina, tudo certinho. E ela grudou na Ana Paula de um jeito que não saía de perto da Ana Paula. Aí a gente falou, vamos levar essa menina embora, porque a gente vai adotar ela. E aí depois a gente foi falar com a esposa do pastor, e ela contou a história dessa menina pra gente. A menina, o pai dela foi assassinado na frente da mãe e do irmão maior dela, na sala de casa, numa outra cidade do sertão, aonde se mata por 200, 300 reais. Por isso que eu não posso ficar te falando aí onde que é, quem foi, etc. Dizem que quem mandou matar o pai é o cara que hoje vive com a mulher, mas eu não sei se é verdade ou não, porque se alguém tivesse prova, esse cara já estava preso. Mas é a lenda que se reza. E esse cara hoje que vive com a mãe, ele judia tanto da menina quanto do filho. E abusa, e etc, tudo mais. Sempre situação, o cara bebe, violento, um monte de situação. Essa menina, qual que é o conceito que ela tem de Deus? Qual que é o conceito que ela tem de pai? Qual que é o conceito aqui, do lado da gente aqui? Coisas horríveis acontecendo. E aí, no domingo à noite, ela vai sozinha para a igreja. A mãe não proíbe, é 2, 3 quarteirões ali, e ela vai sozinha lá para a igreja, etc. E aí, o que é missões? Missões é cuidar do coração dessa menina. E ela está num dos projetos que a gente cuida lá. A gente ajuda a cuidar, né? A igreja tem um projeto e mensalmente a gente manda recursos lá para eles, equipes, etc. Então, essa menina está sendo curada com o amor de Jesus, com pastores e pastoras sérios. O pastor que está lá hoje, ele é de Minas Gerais, ele é esposa e mora lá. Então, esse é um missionário. Mas o que ele está fazendo lá? Ele está levando o amor de Jesus. Ele já levava o amor de Jesus em Minas, onde ele morava, e agora está levando o amor de Jesus no Nordeste. Deixa eu contar outra história para você do Nordeste, do sertão, depois a gente fala aí do mundo. Uma outra visita que a gente fez lá no final do ano passado, a gente conheceu a menina Vitória, estou chamando de Vitória aqui, é outro nome dela, de uma outra cidade, que também está num dos programas que a gente cuida lá de crianças e tem um trabalho lá. É um trabalho de reforço escolar que tem alimentação, tem algumas crianças que a única alimentação, arroz, feijão, carne que ela faz é lá no projeto, porque na casa dela não tem comida. 3 horas da gente, a gente aqui que está do lado. Bom, essa menina, a gente ficou sabendo depois, ela e 3 irmãos. Ela foi violentada pelo pai, abusada sexualmente pelo pai alcoólatra, batia na mãe, confusão, etc. Qual que é a visão que essa menina tem de Deus? O meu pai faz isso comigo, bate na minha mãe, bate nos meus irmãos, vive bebendo, gritando, etc. Qual é a relação no coraçãozinho dessa menina, 7 anos de idade também? Quem é Deus? O pai? Não tem, né? Não tem esse negócio. Por isso que eu estou falando que a demanda
cada vez ela vai ser maior. Essa menininha chegou no nosso projeto, tá ela e 2 irmãzinhas dela lá, e já no projeto teve um dia que eles estavam andando na estrada lá, o pai muito bêbado, um carro veio e atropelou ele, e o corpo dele se dilacerou ali no asfalto, etc. Essa menina viu, ela e os irmãos viram, né? Qual que é o conceito que essa menina tem de Deus Pai, de igreja, de amor? Graças a Deus ela está no nosso projeto lá. O nosso projeto é um dos muitos projetos que tem lá, graças a Deus, mas a gente precisa fazer missões aqui do lado de casa. A gente precisa... Aí você pega aqui em Osasco, vai ver as famílias como estão. Hoje se diz que a cada 40 segundos uma pessoa está se suicidando. Então, assim, o campo para fazer missões, eu posso ir para a África, devo ir para a África, mas eu não preciso esperar a África chegar na minha vida para eu ser missionário. É só eu sair na rua aqui e falar desse amor de Jesus e por aí vai. É porque a gente vê muita preocupação de cuidar de fora e a gente vê muita coisa aqui mesmo, né? Essa parte de missões aí. Mas fala pra gente aí, qual foi a situação mais, assim, que mais perdurou na sua mente? Qual foi a situação que mais impactou você numa missão? Você falou aqui, eu lembrei. Eu fui missionário no Oriente Médio, em Israel. E eu e um outro missionário lá, nós ficamos alguns meses evangelizando um menino, 17 anos de idade. Ele já estava no exército lá em Israel. E foram meses de evangelização, muito contato, muito... Aqui no Brasil, você chega na rua, já fala logo pro cara, né? Aceita Jesus, não está indo pro inferno, o cara se arrepende na hora e tudo certo. Lá em Israel, eu estou falando de vários anos atrás, hoje é um pouco diferente, mas continua assim ainda. Nós sabíamos que ao ele aceitar Jesus, se converter e começar a vir para uma igreja cristã evangélica que tinha lá, a igreja messiânica cristã, a família dele ia ser contra o processo todo, de 17 anos de idade. E esse menino se converteu, e esse menino teve um encontro pessoal com Jesus muito profundo. E ele enfrentou a família dele em amor. Mas os pais dele foram muito duros com ele. Tipo assim, a partir de hoje você não é mais nosso filho, Jesus não existe, o Messias nós estamos esperando, você está sendo enganado. Imagina um adolescente de 17 anos, já no exército, porque lá você vai para o exército muito cedo, e muitas vezes a gente evangelizar ele estava com fuzil, com metralhadora, etc. E num processo muito longo até o dia que ele, sabendo que ele ia enfrentar, ele convidou Jesus para ser Senhor da vida dele, entrar no coração dele. Foi uma das conversões assim que mais me impactou, não só pela conversão, mas por ele enfrentar e saber o que ele ia enfrentar, e mesmo assim ele escolheu Jesus. Isso sempre marcou muito a minha vida. Eu acho que eu vou ser a única pessoa que fez essa pergunta primeiro na Terra, né? Porque agora você falou de Israel e eu fiquei com curiosidade. A Igreja Católica, ela por muito tempo ela se espalhou, ela dominou, né, praticamente sozinha essa questão de religião em outros países, inclusive. Como que é a relação da Igreja Católica em Israel e a Igreja Evangélica? Porque até hoje a gente vê assim, o pessoal fala muito de excursão para Israel e tal, não sei. Hoje você vê esse movimento maior. Aliás, esse movimento pela Igreja Evangélica, eu particularmente só vi na Igreja Católica pelo pessoal da Canção Nova lá, tal, que é um grupo da Igreja Católica, digamos assim, né? Mas a Igreja Evangélica não, você já vê várias igrejas fazendo excursão direta. Então, na minha visão, no meu entendimento, parece que tem mais evangélico indo para Israel do que católico. Lá, praticamente, é só os padres. Assim eu penso. Como que é essa relação lá? É interessante, né? Você vai em Jerusalém, o Monte das Oliveiras ali, você tem em Jerusalém, você tem o templo, e aonde era o templo, agora você tem uma sinagoga islâmica. Para mim, Israel é o relógio do mundo, é o centro da história humana. A vida começa naquela região, né? Jardim do Éden está ali, um pouquinho para cima ali, não Israel, mas um país ali para cima. Então a vida começa ali e a vida
termina ali, até quando Jesus voltar, ele volta ali em Jerusalém, etc. E hoje você tem todas as religiões do mundo em Israel, num lugarzinho que é a cidade velha de Jerusalém, que quando o turista vai lá, é um dos lugares mais visitados. Então você tem o cristianismo, o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, aí você já tem budismo, hoje você tem o ateísmo, você tem muitas coisas acontecendo dentro de Israel. É um lugar minúsculo, Israel acho que é menor que Osasco, se brincar. É minúsculo Israel, mas só que é o centro do mundo e muita coisa acontece ali. E você vê todo esse povo convivendo numa paz relativa, num respeito, mas o tempo todo você tem que tomar muito cuidado. Quando eu morei lá, eu morei em Haifa, que é no norte de Israel, numa vila, assim, 13 quilômetros depois de Haifa, chamada Sofia, que é onde é o Monte de Elias. E lá são os árabes drusos, que são os únicos árabes aceitos no exército de Israel. Quem que é o deus dos drusos? É Jetro, um dos deuses é Jetro, o sogro de Moisés. E eu convivi também com esse povo, um povo muito querido, e como brasileiros eles abraçavam a gente, era muito bom. Mas o que a gente vê da Igreja Católica em Israel? Eu não sei quem leva mais gente, se é o católico ou se é o evangélico. Mas com certeza a Igreja Católica e a Igreja Evangélica são as que mais levam turistas para Israel. Quem leva mais eu não sei. O que a Igreja Católica fez? Ela adquiriu muitas terras dentro de Israel, os lugares santos, estão a casa de Jesus, a sinagoga, Monte das Oliveiras, e muitos lugares, Belém, onde Jesus nasceu, tem uma Igreja Católica. O que ela fez? Ela idolatrizou a religião dentro de Israel. E quando o judeu olha para isso, ele acha isso muito estranho. Ele olha para o negócio, a nossa história idolatrizada e vendida comercialmente para o mundo inteiro. Então isso é muito estranho para o judeu em Israel. Isso é um bloqueio para o judeu que está buscando Jesus, para entender Jesus como estilo de vida e não como mercantilismo. É muito forte. Eu fico imaginando isso aí. Quando o protestantismo, digamos assim, surgiu, nem Lutero falava nada contra Maria. Depois, na minha infância, eu lembro que muitos pastores falavam que até mal de Maria. Aí muitas coisas foram se desmistificando com o tempo, com os estudos, né? Enfim, e aí eu fico pensando, o pessoal, o judeu em si, o cara que nasceu ali na terra de onde a história é contada, deve bugar a mente dos caras lá. Buga. Porque aí você vê a Igreja Católica querendo dominar, como ela fez no mundo inteiro, e aí, né, criando suas sedes, e aí daqui a pouco vem o protestantismo falando da mesma história de uma forma diferente. Não, para o judeu é estranho. Você já foi em Jerusalém? Você não foi? Não. Vai, porque para mim todo cristão deve ir em Jerusalém, porque a Bíblia se descortina assim na tua mente. Você lê o texto onde as coisas aconteceram, você começa a entender as coisas, é muito, muito legal. Mas o que nesse sentido turístico é feito, economicamente, Israel vive muito do turismo. Então, quando tem a Covid, quando tem guerras, o turismo vai lá embaixo, um monte de gente fica desempregada. Então, nesse aspecto, o Estado de Israel ama o turismo e depende financeira, é uma das maiores economias de Israel. Agora, em termos de apresentar Jesus, tanto o católico quanto o evangélico destemperado, desequilibrado, ele mais prejudica nas coisas que ele faz do que ele ajuda na evangelização do judeu. É legal que você tocou nesse ponto. O judeu, ele está atrás do Messias. A maneira que a Igreja Católica apresenta o Messias, Maria, essa idolatrização, comercialização, botar um monte de catedral, um monte de coisa, e aqui não é nenhuma crítica ao catolicismo, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando a institucionalização do catolicismo lá. Em Jerusalém você tem dois lugares que diz que é o túmulo de Jesus. Um que é fora da cidade velha, que é onde os evangélicos acreditam que é onde era o túmulo de Jesus, e a Igreja Católica ela entende que é dentro dos muros. E aí ela botou uma catedral lá que eu entro lá e eu me sinto mal. A idolatria, o tanto de santo, tanto de
tudo isso que a Bíblia fala que não se deve ter, tem tudo lá. Mas era uma igreja de uma maneira muito pesada. Pesada é um lugar triste. Aí você vai no túmulo lá de Jesus, onde nós evangélicos acreditamos, é um lugar livre, leve, solto. Então, nesse aspecto ali é mais gostoso do que dentro dos muros. Mas falar com judeus sobre Jesus é relacionamento, porque tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, da maneira que ela se apresenta, ela não convence o judeu. Acredito que fazer missão em Israel deva ter um toquezinho mais especial, não? É muito relacionamento. Primeiro que você não pode evangelizar, você não pode fazer o proselitismo. Então, quando eu te falei desse menino que a gente estava evangelizando, a gente nunca poderia estar na rua evangelizando ele. Porque se alguém denunciasse, o proselitismo é proibido. É proibido. É proibido. Você não pode desjudaizar uma pessoa para tornar ela evangélica ou católica. É proibido. Então, nós tínhamos muito cuidado e eu tive várias outras experiências de evangelização, mas é muito mais num relacionamento do que numa questão pública, etc. e tudo mais. E no relacionamento funciona. Eu vi muçulmanos se convertendo, eu vi judeus se convertendo, e hoje, graças a Deus, tem um crescimento dessa igreja evangélica sadia, equilibrada, que se porta de uma maneira legal. Você foi lá pro lado dos palestinos também? Fui também. É mais perigoso lá? Qual que é o perigo de Israel? O perigo de Israel é você estar no lugar errado, na hora errada. Mas só que num final de semana morre mais gente em São Paulo e Rio de Janeiro do que no ano inteiro em Israel, de crime. Israel, o teu problema é se você estiver num lugar que estourou uma bomba na hora que você estava lá, que cada vez menos tem acontecido, etc. Então é um dos países mais seguros que tem para se viver, muito tranquilo. Então, quando você vai para a Palestina, o judeu não vai para a Palestina, senão ele vai ser morto, ele vai ter problema. Mas quando você vai como turista, os caras te abraçam, e é interessante que eu convivia muito com o árabe e com o judeu. O meu relacionamento com o árabe ele te abraça, ele te põe para dentro de casa, ele está junto. Você está na casa dele, ele fala, eu tenho que te dar comida, eu tenho que te dar o melhor de mim, etc. O árabe é muito querido nesse aspecto. O judeu é mais distante, é o cara mais reservado, né? É muito interessante isso daí, viu? Agora, fora Israel, qual foi o lugar que você foi fazer missão que foi mais difícil? Fisicamente falando. A gente não pode falar todos os lugares que a gente já foi, né? Mas tem um monte de lugar complicado. Mas, por exemplo, quando eu já estive na China, e na China tem a igreja como chama? A underground, a igreja escondida, fugiu o nome aqui. Perseguida? A igreja subterrânea, que é uma igreja escondida. Você tem as igrejas do Estado, que são autorizadas, então você pode ir lá, mas sempre vai ter alguém do Estado dizendo quem entra, quem não entra, e você pode ter problemas por causa disso. Mas tem uma igreja subterrânea escondida, que hoje é uma das maiores igrejas do mundo. Tem muito crente. Até um tempo atrás... Mas ela é escondida. Ela é escondida. É tipo anti-Estado. É anti-Estado. E por isso ela é subterrânea. Fala de subterrânea, né? Igreja escondida. Porque se o Estado souber que você é cristão, ele vai te perseguir, de fato vai te perseguir, você vai ter um monte de problema. Lá, campos de concentrações, não é assim que você vai ver um murão com tipo uma cadeia, coisas desse tipo assim, mas tem muitas formas de perseguição que acontecem lá. Então, se você não conhece as pessoas da igreja perseguida, igreja subterrânea, você não pode sair na rua falando e pregando para as pessoas, senão você pode ser preso, você vai ter problema. Então é um lugar, aqui por exemplo, se eu colocar no Waze agora, igreja, vai me aparecer umas 30 opções de igreja, 200 metros, 300 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, aqui no raio. Eu estava lá, eu coloquei no Waze, igreja. A única igreja que apareceu para mim estava a 590 e poucos quilômetros onde eu estava, que é uma igreja do Estado. Então, assim... O que é uma igreja do Estado? Ela é reconhecida pelo Estado, mas ela é controlada pelo Estado. Então, a liderança não vai poder pregar livremente tudo que quer pregar. E você tem que ter... É observado. Ela é observada. E dependendo do que você prega, você vai ser delatado na segunda-feira diante das pessoas, né?
Então, a China é uma das maiores igrejas do mundo. Tem muito cristão na China, inclusive ela está enviando missionários. Mas é uma igreja que é escondida. Se você não faz parte desse métier, você não sabe onde você está pisando, né? Complicado, hein? Bem complicado. E chega a ter pena de morte lá? Eu não sei como que está hoje, mas muitos cristãos já foram mortos na China. Muita gente desaparece na China, ninguém fala que está morto, ninguém sabe que está, que não está, não sabe mais, a pessoa simplesmente some. É um estado extremamente forte. Aí você vai em Cuba, que é aqui pertinho da gente. Você também tem igrejas evangélicas, mas, por exemplo, eu fui em Cuba, eu fui com visto de turista. Então me deram oportunidade para falar na igreja, mas eu não podia pregar. Então eu não podia ir lá no púlpito, abrir a Bíblia e pregar para as pessoas. Eu podia dar um testemunho de 5, 6, 7 minutos. Porque isso nas igrejas reconhecidas, que são as igrejas de lá de muitos anos atrás, quando chegou a perseguição, que são as igrejas reconhecidas pelo Estado. Com menos controle do que na China, mas essas igrejas não podem abrir igrejas, não pode comprar uma casa para ampliar, criar um templo novo, etc. Então se abre um monte de igreja em Cuba, mas aí é na sala da sua casa, na garagem da sua casa, então é uma coisa mais velada e etc, né? Então, e como qual que é a sua visão referente a isso? Você já passou por tudo isso, e a Bíblia, ela relata que virá esses tempos para todo mundo, digamos assim, né? E aí você vê que o Estado Islâmico é a religião que mais cresce no mundo, né? E os cristãos, de uma forma geral, você vê que não cresce tanto quanto o islamismo. Você acha que vai demorar muito tempo para chegar isso no Brasil ou não? Diz que todo mundo tem sua própria heresia, né? A minha heresia é que a grande tribulação já acontece em alguns lugares. Aí os teólogos vão se arrepiar e vão brigar com isso. Mas para mim a grande tribulação já acontece em alguns estados. Eu convivi há um mês com uma esposa de um pastor de um país no Oriente Médio. A gente não pode ficar falando. Ele era líder de uma igreja no Oriente Médio. E ele foi, várias vezes disseram para ele: para de pregar, para disso, para daquilo, porque senão você vai morrer. Por muito tempo. Bom, chegou um dia que esse homem, ele desapareceu, ficou desaparecido, a família ficou desesperada. Alguns dias depois acharam ele com 17 facadas no peito. E os que perseguem os cristãos falaram: nós matamos ele e vamos matar todo mundo que a gente falar para ficar quieto e não ficar. Então, a gente recebeu no Brasil uma viúva da Nigéria, esposa de um pastor. E a Nigéria está sendo também ocupada, é perseguida, etc. Ela é meia-meia, né? Metade é muçulmana, metade é cristã. Você tem igrejas evangélicas muito fortes, mas você tem o islamismo crescendo. Bom, mataram o marido, a história é longa, etc. Mataram o marido dela na frente dela. E na hora que iam matar ela, o gatilho não foi, e ela conseguiu fugir. Bom, mas tinham muitas pessoas fugindo, ela e várias pessoas, várias viúvas e etc. Ela me contou, então não estou ouvindo a história que eu ouvi de alguém, ela me contou que ela viu mulheres grávidas dando à luz correndo. Então a criança, o feto, caindo ali no asfalto quente, no rio, e o cachorro vindo e comer. Então, assim, já acontece em alguns lugares. Um pastor de outro país também. Você nem pode ficar falando essas coisas por segurança, etc., que você põe a vida deles em risco e a tua própria vida em risco. Mas ele falou de várias mulheres que andando no meio do deserto, o bebê também, simplesmente a mulher deu à luz ali e pronto. O que faz? Não tem médico, não tem nada. A criança morre ali e tudo mais. Então, o brasileiro não tem noção do que está acontecendo no mundo. E para mim o brasileiro brinca muito com a sua liberdade religiosa. A gente não valoriza.
Só pra gente encerrar, você estava falando disso e eu lembrei que Maria estava sendo perseguida quando teve Jesus. Teve que fugir. Né? Foi numa manjedoura, não foi andando, mas foi numa perseguição. É interessante, né? Como que a Bíblia ela faz o ciclo na história e vai mostrando tudo que acontece e que vai acontecer. Quando está tudo muito fácil para a igreja evangélica, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que o cristianismo é contra a cultura. Quando você está sendo perseguido, quando você está sendo difamado, não pelas besteiras que você faz, mas pelas verdades que você vive. Hoje nós estamos vivendo no mundo, por exemplo, fala de perseguição no Brasil. Eu não sei quando vai começar a fechar igrejas no Brasil e se vai chegar nessa questão. Mas hoje, ideologicamente, você não pode mais falar abertamente da tua ideologia. Então, pega um jovem hoje de 15, 16, 17 anos, ele é cancelado. Eu e você temos maturidade para ser cancelado, a gente não vai morrer por causa disso. Um adolescente de 15, 14, 13 anos, ele vai aguentar? E eu sei de pais tirando filhos de escola, mudando por causa de cancelamento. Então hoje o adolescente lá fala, não, eu amo Jesus, eu vou para o céu, transar dos casamentos é pecado. O homossexualismo é uma atividade, é um comportamento que não é aceito pela Bíblia e por Deus. Deus ama o homossexual, Deus ama todo o pecador, a igreja evangélica recebe todos os pecadores, mas não recebe todo o pecado. E começa a falar isso. Você vai ser perseguido, você vai ser cancelado. A mídia pode até hoje controlar o teu podcast por causa disso, etc. Então já tem uma perseguição e a igreja brasileira não está levando isso a sério. Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Eu sei que o que você já viveu, assim, não dá para ser contado jamais em um dia inteiro. Se ficar falando o dia inteiro, não dá para contar, é óbvio, né? Mas é muito enriquecedor trazer a verdade do Evangelho, porque missão para mim é a verdade do Evangelho. E é onde você está, não precisa ir para a África, não. Se Deus te levar para a África, vai e faz o seu melhor. Mas se você está aqui em Osasco, em Carapicuíba, Jandira, São Paulo, João Pessoa, onde você estiver, seja missionário. Então, deixa o microfone aberto para você fazer suas considerações finais aí. Você falou o seguinte, missões para mim é o seguinte, missões para mim é falar do amor de Jesus, é manifestar o amor de Jesus. Eu manifesto através de palavras, de atos, de ações e etc. Aonde você estiver, aonde você for, no seu trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, deixa eu terminar falando isso. Eu estava numa reunião em São Paulo a semana passada e antes da reunião eu estava aguardando num café, tomando café na frente da reunião, eu, minha esposa e minha filha. E do lado tinha um rapaz e depois eu descobri que ele era professor, o nome dele é Itamar. E a gente começou a conversar e falando ali, conversa de café da manhã, etc. E aí eu falei para ele, deixa eu te falar da melhor... ele é professor de história. Eu falei, então deixa eu te contar a maior história do mundo. E aí eu falei, Deus te ama e o pecado separa, Jesus conserta, confessa Jesus. A hora que eu falei pro cara, Deus te ama, num café, um monte de gente. O cara tirou o óculos e começou a chorar. Eu só falei isso, Deus te ama. Não falei mais nada. O cara começou a chorar e saiu um monte de lágrima dele. Na frente de todo mundo. Por quê? Porque a sociedade está desesperada pelo que nós temos. E a gente não está falando para a sociedade o que nós temos. Então fala, onde você estiver, abre a boca, fala para as pessoas, Jesus te ama. Convida Jesus para entrar no teu coração. Só fala isso e está bom demais. Ora com a pessoa, você já está fazendo missões aonde você estiver. Maravilha. É isso aí, pessoal. Nosso podcast fica por aqui. A gente vai estar sempre trazendo convidados com alta qualidade, como você viu aqui, o pastor falando das missões. E até a próxima. Valeu!